epirófitas. E aí vem o próximo. Líquens são considerados colonizadores de superfícies inóspitas porque são basicamente autossuficientes em termos nutricionais. Isso se deve, entre outros, ao fato de os líquens serem compostos por uma associação entre cianobactérias fotossintetizantes e fungos com grande capacidade de absorção de água e sais minerais. Olha, cuidado com isso, viu? Bactérias anaeróbicas. Eu vou pegar essa daqui. Qual a pegadinha dessa alternativa B aqui? A pegadinha da alternativa B é a seguinte, é que as pessoas têm mania de achar que anaeróbico faz fotossíntese e nada tem a ver. Então, eles usam para pegar você nisso aqui. Então, bactérias anaeróbicas e fungos filamentosos com grande atividade fotossintética. Esse aqui, bactérias anaeróbicas, não fazem fotossíntese, geralmente fazem quimiossíntese, e fungos também não faz fotossíntese, alternativa bem doida, aquela alternativa que você não deveria marcar. Vegetais fotossintetizantes e fungos, vegetais, reino plantae, e fungos com grande capacidade de absorção, fungo com grande capacidade de absorção de água e sais minerais. Bactérias anaeróbicas, de novo falando, heterotróficas, eles aí melhoraram o anaeróbico heterotrófica, e cianobactérias que fazem fotossíntese, e protistas heterotróficos por absorção. Protistas heterotróficos por absorção. Cuidado com esse por absorção, a gente não viu ainda, mas geralmente quando se fala em por absorção, está te falando de fungos. E protistas autotróficos por fotossíntese. Então, é uma questão que traz algumas características bem mostrando o erro, né? E aí a letra A, que é a verdadeira. Lembrando que nessa relação dos links, a cianobactéria faz a fotossíntese e o fungo atrai a umidade que ela precisa. Com relação aos diferentes grupos de vegetais, aí já é daquele do formuláriozinho que eu fiz com 4 questões fechadas. Eu fiz isso porque o livro não é rico em questões de algas. Com relação aos diferentes grupos de vegetais, assinale o que for correto. As algas são vegetais que apresentam apenas reprodução assexuada. A gente viu na estante aqui que elas fazem reprodução tanto sexuada quanto assexuada. E as algas não são vegetais, são protistas. 2 pegadinhas aqui. Briófitas e pteridófitas são vegetais que não produzem gametas. Isso aqui, na verdade, não é nem do assunto que vocês deram. Eu deixei porque realmente as questões misturam plantas com algas, mas elas produzem gametas sim, e apresentam reprodução sexuada. As gimnospermas são vegetais vasculares que apresentam um ciclo de vida com alternância entre as fases esporófita e gametófita. Essa é uma questão que também a gente não viu esse assunto ainda, mas como eu disse, as questões, veja que aqui está falando de grupos de vegetais, tá vendo? Como as algas viveram muito tempo nos grupos dos vegetais, as questões ainda misturam muito isso. As gimnospermas são vasculares, sim, e também têm alternância de geração. Nas angiospermas, a fase esporofítica é representada pelos grãos de pólen, com os núcleos gaméticos e pela osfera presente no interior dos frutos. Eu nem vou corrigir isso aqui agora, essa alternativa está falsa, mas porque eu tenho que adentrar no assunto de vegetais e é o assunto que a gente vai dar um pouquinho mais para frente. O embrião resultante da fecundação é uma estrutura presente nas sementes das angiospermas e das gimnospermas, essa é a alternativa verdadeira também. Na verdade, essa questão é mais
plantas eu botei mais para a gente comentar sobre isso mesmo, sobre essa confusão que se faz de algas com plantas por elas já terem vivido, elas já moraram no reino vegetal por muito tempo. E por que elas saíram de lá, Laísa? Porque elas não têm embrião nutrido pela mãe, ela não tem diferenciação de tecido, as algas só são talo e mais nada, não tem raiz, nem rizóide, nada. Então elas saíram do grupo dos vegetais e aí ficou as questões de vestibular, sempre misturando essas duas. Sobre os grupos dos organismos conhecidos como algas, é correto afirmar que as euglenoides fotossintetizantes apresentam uma estrutura pigmentada, o estigma, olha ele, capaz de perceber a luz e orientar. Muito bem, certíssima. Essa é uma das características mais importantes das euglenas. As diatomáceas apresentam parede celular rígida, denominada frústula, verdade, que não contém celulose, não contém sílica. Contém sílica, eu não sei escrever nesse negócio aqui, mas contém sílica. Representantes das algas vermelhas, rodófita, são responsáveis pelo fenômeno conhecido como maré vermelha. De novo, ele fazendo a confusãozinha com rodófita, pirófita, dinoflagelados e de novo trazendo esse mesmo erro. Então, você lembre, maré vermelha está falando em dinoflagelados, também chamado de pirófitas. Nem é mais desse mesmo grupo, hoje já está até mais dividido, mas geralmente eles vão falar, quando falar de maré vermelha, em dinoflagelados. Duas substâncias economicamente importantes, o H e a carraginina, são extraídas das algas verdes. Não, são das algas vermelhas. A gente viu a foto da mulher coletando as algas que eu botei para vocês lá atrás. As algas se caracterizam por apresentar reprodução sexuada, com alternância de geração de fases haploides e diploides. Elas não se caracterizam por isso, elas podem ter reprodução sexuada, podem ter reprodução assexuada, pode ter alternância de geração, pode não ter alternância de geração. Então, isso não é característica das algas, tornando verdadeiras somente as duas primeiras opções. Teve gente que marcou uma só, e aí, como fosse questão de vestibular, a gente chama essas questões de federal, né? Realmente, se marcar uma, 50%. E aí, uma do Enem PPL, o Enem do famoso Enem dos presos. As algas são uma opção sustentável na produção de biocombustível, pois possuem estrutura simples e se reproduzem mais rapidamente que os vegetais, além da grande capacidade de absorverem dióxido de carbono. Esses organismos não são constituídos por tecidos heterogêneos, entretanto, assim como os vegetais, possuem parede celular, verdade? Algumas de celulose, a gente viu isso, né? Algumas de celulose, algumas de silício, algumas de carbonato de cálcio. Algas podem substituir metade do petróleo e inaugurar química verde. É uma grande, veja que é nem PPL 2019, atenção, é coisa nova, apesar da FAPESP ter publicado em 2010, mas é uma coisa que está vindo à tona com esse problema, principalmente do petróleo, né? Para a obtenção de biocombustível a partir de algas vegetais, é necessário usar no processo que enzima? Ele deu o nome aí, ó, parede celular de celulose. É a enzima celulase. É, na verdade, uma coisa bem dada, um Enem, uma daquelas respostas do Enem que você deduz pela palavra, né? E aí vem, ficou terceira, que é a quarta questão, primeiro que é a terceira. Muitas algas ou ervas marinhas fazem parte das punks, plantas alimentícias não convencionais. E quem está habituado com a culinária japonesa já deve ter provado pelo menos uma dos 7 tipos de algas comestíveis, como a nori, acho que é nori que fala, aquela que envolve o sushi. Ela pode ser
a mais famosa para nós, mas não é a única em sabor e nutrientes. Ao contrário do que se imagina, as algas têm pouco sal, além de serem pobres em calorias e gorduras, menos de 6% do peso da alga seca é gordura. 50% dessa gordura é ômega 3 e 6, ou seja, é bem rico, né? Algas na alimentação. Aí o texto acima apresenta um equívoco ao classificar as algas como plantas. E aí ele diz aqui, ó, plantas alimentícias não convencionais. Pois as algas, apesar de apresentarem semelhanças com as plantas, acabei de falar isso a vocês, que eles geralmente usam essa antiga conexão que existe entre eles, pertence a outro reino. Assinale a alternativa que corresponde ao reino em que as algas estão inseridas. Vamos lá, né? Fungos, que não vai ser, reino do fungo a gente vai estudar em breve. Reino Monera envolve as bactérias, Arquea também bactérias, Arqueas também bactérias, e Animalia somos nós. Nos sobra quem? Os protoctistas, que é a resposta. E aí a gente tem umas questõezinhas que são abertas. Dentro do reino protista, há um grupo formado por organismos fotossintetizantes, comumente denominado de algas, que colonizam diversos habitats aquáticos, como mar, lagoas, rios e lagos. Esses organismos possuem grande importância ecológica, principalmente pela grande atuação no ciclo do carbono. Cite 2 filhos de algas que utilizem amido como polissacarídeo de reserva. Eu coloquei mais alguns para vocês podem ter citado qualquer uma dessas aí. O gabarito oficial só traz essas duas, clorofícias e pirrófícias, ou pirrófícias, mas eu acrescentei outras aí. Aí a gente tem, em um álbum de 1994, Jorge Benjol canta a música Spirogyra Story, que contém os seguintes versos. Espirogiro é espirogira, é espirogira, é espirogira. É um bichinho bonito e verdinho que dá na água. Que plâncton é esse? É o espirogiro, é a espirogira. Espirogira é um gênero bem conhecido de alga verde filamentosa, não um bichinho, pois, dentre outras características, possui o pigmento citado da música. Qual o nome do pigmento e em qual organela celular ela se encontra? Que dá cor verde à planta é quem? Clorofila, e se encontra no cloroplasto. O que é maré vermelha e o que a mesma acarreta ao meio ambiente, eu já expliquei atrás. Você volta um pouquinho o vídeo e ouve de novo o que é maré vermelha. O artigo Algas que Movem Motores, publicado na revista Super Interessante, edição 256 de setembro de 2008, registra que as microalgas de algas salinas do Nordeste brasileiro estão sendo estudadas como possíveis biocombustíveis. As microalgas, que nem sequer são visíveis a olho nu, quando coletadas e tratadas, podem gerar biodiesel com alta produtividade. Com base na informação acima, descreva as 3 principais características das algas. Você pode dizer que elas são eucariontes, que elas são fotossintetizantes, que elas podem ser multi ou unicelulares, que vivem em água doce ou salgada, mas aí você tem várias características para dizer. O papel ecológico das algas, eu acho que eu já deixei bem claro, são base da cadeia alimentar, elas são produtoras natas e principalmente o fitoplâncton, você não pode esquecer. E cite 2 outras matérias-primas utilizadas na produção de biocombustíveis, ó. Pode ser qualquer uma, tem a cana-de-açúcar, e tem aí meu amigo Dendê, e tem aí minha amiga Mamona, que são são bem produzidos aqui no Nordeste para a produção de biocombustível. E por último,
a questãozinha que diz: analisando o esquema adiante, que representa o ciclo vital de uma alga aplobionte, e com genoma igual a 8 cromossomos. Cuidado, ó, com genoma igual a 8 cromossomos. Atenção aqui. Genoma igual a 8 cromossomos. Responda. Quantos cromossomos apresentam as estruturas 1 e 2, respectivamente? Se o genoma é igual a 8, ó. O genoma é igual a 8, então cada célulazinha dessa vai ter 8, porque são células haplóides. Como é que você sabe, Laísa? Porque aqui, ó, elas estão vindo, se diferenciando, depois elas se juntam. Quando elas se juntam, o nome é fecundação. E formam um indivíduo diploide, um zigoto, que tem, então, quantas coisas? 16. Eu coloquei um animaçãozinho aqui, não sei para que eu estou escrevendo, que vai aparecer aí o 8 do número 1, o 16 do número 2, quais são os fenômenos celulares representados pela letra A, B e C, respectivamente. E aí vem aqui, ó, novamente, meiose zigótica. Por quê? Porque está falando aqui em adulto N. Eu tenho um indivíduo 2N que formou um adulto N, meiose zigótica, formou um zigoto. Depois vem a mitose para formar os gametas e vem a fecundação na letra C, que eu já falei. Ficou tampado aí o nome fecundação pelo meu rosto, mas vocês sabem o que é. E chegamos ao fim. Um beijo para vocês. Vocês nem imaginam quanto tempo que leva para a gente fazer um slide desse, para a gente programar tudo isso e para gravar. E às vezes a gente ainda precisa cortar, e eu virei editora, eu virei um monte de coisa. E com fé em Deus, cada aula eu quero trazer novidades e aprendizados novos para vocês. É uma época que a gente está se reconstruindo e se reconhecendo e aprendendo coisas novas. Aprendam essa nova forma de adquirir conhecimento. Nós estamos aqui nas redes sociais, tirem dúvida, façam, aconteçam, mas estudem, não é férias. A gente tem que se manter separado, por mais que algumas pessoas preguem o contrário, nós temos que nos manter bem separados. A nossa região está crescendo muito. Tem um videozinho meu sobre isso lá no Facebook, que eu ainda vou postar. Tá pronto, mas eu vou jogar no Facebook antes de vocês receberem essa aula. Beijo e fiquem com Deus. Feliz Páscoa, que amanhã é domingo de Páscoa.